Né, cão? Né, cão? Ai, que cão bonito, um cachorro. E aí, galera? Hoje a gente tá aqui fora, tomando um solzinho, curtindo uma vitamina D. Estamos aqui no meio das plantinhas, que eu tanto gosto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, uma aula que eu já tô prometendo para vocês tem um tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre eletricidade, beleza? Eletricidade, corrente elétrica, um pouquinho também sobre magnetismo. Aqui vai ser uma coisinha bem básica, tá? Hoje eu vou ficar com o microfone aqui um pouquinho mais perto, porque eu vi outro dia que o áudio ficou melhor desse jeito. Então, por favor, não se incomodem aí com ele aqui na minha mão por enquanto. A gente vai conversar um pouquinho sobre corrente elétrica, eletricidade, magnetismo, mas aqui, como a gente já conversou, vão ser alguns conceitos bem básicos, tá? Então, para quem aí quiser aprofundar mais, tem bastante vídeo aí para vocês, mais voltados para o ensino médio, cursinho, pré-vestibular, essas coisas todas, onde já vai falar um pouquinho mais de fórmula, cálculo, como resolver, como ver. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito teórico, vamos trabalhar um pouquinho só a ideia, beleza? Então, bora lá. Como a gente conversou, pessoalzinho, todo nas aulas de matéria, o que é matéria, as propriedades da matéria, a gente viu que a matéria ela é feita por átomos. O átomo é basicamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem. Ele é feito de prótons, que são carguinhas positivas, lembra, próton com P de positivo. Tem os nêutrons, que carga neutra, não tem nada, e o elétron, que tem carguinha negativa. Hoje eu vou pedir para vocês focarem bastante nesse carinha aqui, porque é sobre ele que a gente vai conversar na maior parte do tempo. O que vocês precisam saber sobre um átomo, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, ó, ele está mostrando em verdinho para vocês 3 elétrons. Toda vez que o átomo estiver neutramente carregado, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, de elétrons e nêutrons. Então, que nem aqui no desenho, vocês estão vendo que tem 3 elétrons e nós temos 3 prótons aqui em rosinha. Só que esses átomos, eles podem perder e ganhar elétrons. Isso daqui não fica paradinho, quietinho, bonitinho, do jeito que vocês estão vendo aí. Esses elétrons, eles circulam, eles ficam rodando por ali na eletrosfera, que é como a gente chama essa camadinha aqui, onde os elétrons ficam rodando. Beleza? O que acontece então, pessoal? Quanto mais energia tem num átomo, mais fácil de eu perder elétrons. Esses elétrons, então, eles podem pular de um átomo para o outro. É o que a gente chama de elétrons livres, tá? Eles precisam de pouca energia para conseguir pular de um átomo para o outro. A gente vai ver isso na parte de bons condutores e maus condutores, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas basicamente, gente, se eu vir aqui, ó, pensa comigo, se eu falei que um átomo que tem 3 prótons, que nem aqui no nosso exemplo, tá? 3 prótons e 3 elétrons, ele está neutramente carregado. Se eu vir aqui, ó, concorda que o elétron é carga negativa? Se eu vir aqui e tampar um elétron, vamos supor que um elétron, esse aqui mais externo, tá? Vamos supor que ele foi embora. Fui lá e tampei ele. Tampa aí com a mãozinha de vocês. Agora conta. É como se eu tivesse 2 elétrons e 3 prótons. Esse átomo, vocês acham que ele está positivo ou negativo? Ele vai estar mais positivo, tá? Porque ele perdeu uma carguinha negativa. O elétron não é negativo? Se ele foi embora, então esse meu átomo ficou mais positivo. Se um elétron que está lá perdidão e tal, chega aqui e começa a circular junto, entra nessa orbitazinha junto com esses outros elétrons, o que vai acontecer? Se ele de repente ganhar mais um elétronzinho aqui, esse átomo ele vai ficar negativamente carregado, tá bom? Então é assim que os átomos eles vão perder e ganhar elétrons, ganhar e perder carga, tudo bem? O que é importante vocês saberem, pessoal, é que quando eu falo de ganhar ou perder carga, percebe que eu estou falando só do movimento dos elétrons?
os prótons eles não vão se movimentar, nem os prótons, nem os nêutrons, eles vão continuar quietinho aqui de boa. Quem vai fazer eu ganhar ou perder alguma coisa vai ser esse movimento dos elétrons. Eu vou mudar minha carga toda vez que eu ganhar ou que eu perder elétrons, beleza? Então, mantenha isso na cabeça. Quem vai se movimentar são os elétrons, os prótons e os nêutrons vão ficar de buenas. Outra coisa que é importante a gente saber também é um pouquinho sobre o magnetismo. O que significa isso? Já ouviu aquele ditado? Geralmente vocês falam aí sobre o crush ou a crush, né? Que os opostos se atraem. Pois é, acontece que quando a gente fala de cargas elétricas, isso é bem verdade. Então, ó, cargas de sinais diferentes vão se atrair, os opostos irão se atrair. Carga positiva e negativa vão se atrair. Cargas iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo, vão se repelir. Isso daqui é um princípio básico, tá? De magnetismo. Então, é interessante a gente saber isso. Mesmo princípio, mais ou menos, que acontece nos ímãs, tá, pessoal? Por que que, quando tem um ímã, ele acaba, de repente, juntando em outro? Por causa dessa carguinha aqui, tá? Ou repelindo, quando a gente tenta juntar o ímã lá e ele não gruda de jeito nenhum, porque a gente está tentando juntar polos semelhantes. A gente vai ver isso um pouquinho melhor aqui. Quando eu falo de cargas positivas e negativas se atraindo ou se repelindo, eles acabam formando um campo magnético, tá? Aqui eu vou falar de uma forma bem resumidinha, mas nesse link que está aparecendo aí nesse slide, é o que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, vocês podem clicar e dar uma olhadinha, vai aparecer um pouquinho melhor sobre a explicação de campos magnéticos. É bem interessante, mas para a gente não compensa aprofundar agora, porque como eu falei, o nosso foco é entender um pouquinho melhor aí a teoria e para o ensino fundamental. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele está mostrando para mim que o meu norte é como se eu tivesse aqui, ó, cargas positivas, elas estão se repelindo. Presta atenção nos sinaizinhos das setas. Elas estão aqui se repelindo e formando esse campo aqui em volta, ó. Como se em um polo eu tivesse positivo, num outro polo eu tenho negativo. E aqui essas cargas vão se repelindo e sendo atraídas para o outro lado. Isso vai formar um campo magnético. Basicamente o que acontece também com os nossos polos da Terra. Esses polos magnéticos da Terra, pessoal, vão vir do movimento do nosso núcleo. O núcleo terrestre ele é feito basicamente de metais, tá? Metais líquidos. A gente vai ver que metais são ótimos condutores de eletricidade. Conforme esses metais vão se movimentando lá no interior da Terra por causa da rotação, translação e tudo mais, eles vão criando esses campos magnéticos. É o que a gente chama de polo norte e polo sul. Ao contrário do nosso geográfico, tá, galera? O nosso sul magnético, ele é o nosso norte geográfico. E o nosso norte magnético é o nosso sul geográfico. É um pouquinho confuso, mas não precisa focar nisso daí agora, só entender que existem polos magnéticos na Terra por causa dessa movimentação de atração e repulsão. Esse campo magnético da Terra é muito importante porque ele serve como uma proteção contra o Sol. Se a gente não tivesse esse campo magnético protegendo a Terra, muito provavelmente não, com certeza, o Sol já teria arrancado a nossa atmosfera para longe, beleza? Pessoal, a gente viu um pouquinho então sobre as cargas se atraindo ou se repelindo, isso se chama magnetismo. A gente viu um pouquinho que os materiais, tudo que existe na Terra, toda a matéria é feita de átomos. E o átomo ele vai ter essas cargas, ele vai ter essa carinha aqui. Ou seja, tudo que existe vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Certo? E por que é importante a gente focar, então, nos elétrons a partir daí? Se a gente viu que a matéria é feita dos átomos, que tem elétrons e tudo mais, por que é importante a gente focar nos elétrons? Eu não falei que tudo que é matéria vai ter átomos? E eu tenho átomos livres que conseguem pular de um átomo para o outro, circular na matéria? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso daqui está simulando como se fosse um cabo, igual esse aqui que eu mostrei para vocês há um tempinho atrás.
como se fosse um cabinho aí, tá desenhado para vocês. Tá dizendo o quê? Que esse cabo, ele é feito de átomos que têm elétrons. Esses elétrons, eles estão pulando de um átomo para o outro, desordenadamente, que nem está escrito aqui para vocês. Para eu conseguir ter energia desses elétrons aqui, eu preciso colocar eles para correr, por assim dizer, tá? Eu preciso colocar eles para andar em ordem. Eles precisam de um movimento ordenado. É desse jeito que eu vou obter energia, tá? Energia elétrica no caso, porque eu estou fazendo os elétrons correrem de uma direção para a outra. Eu preciso criar um sentido para esses elétrons andarem, não pular de um átomo para o outro à toa, que é o que está acontecendo aqui. Eles estão pulando de um átomo para o outro, desordenadamente, cada um indo para um canto, sem ordem nenhuma. Quando eu coloco uma ordem para eles correrem, eu estou criando uma corrente elétrica. E como eu faço isso para eles terem uma ordem para se movimentar? Eu preciso colocar um polo, uma diferença, a gente chama de diferença de potencial, mas não precisa se preocupar com esse nomezinho agora. Essa diferença de potencial é, basicamente, eu tenho um polo positivo, ou seja, com cargas positivas, e um polo negativo, com cargas negativas. E quando eu ligo esse fio, por exemplo, numa tomada, ou numa bateria, ou no nosso exemplo aí uma pilha, que no caso seria o nosso gerador, ligo esse fio em algum gerador, eu vou criar o que a gente chama de corrente elétrica. Não falei que as cargas opostas se atraem? Dá uma olhadinha aqui. O positivo ele não vai ser atraído para o negativo? Mesma coisa que vai acontecer aqui. As nossas carguinhas negativas do nosso polo negativo da pilha, eles vão sempre ser atraídos, ó, para o polo positivo. Presta sempre atenção no sentido aqui da corrente. Vai ser sempre do polo negativo para o polo positivo. Eu sei que tá ficando um pouquinho confuso agora, mas vamos com calma. É bastante informação mesmo, mas com tranquilidade a gente vai chegar lá. Como que então eu crio essa corrente elétrica aqui dentro? Como que isso acontece? Isso daqui vai surgir do nada? Ora, a gente viu que as coisas não surgem do nada, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente viu isso sobre a aula de matéria e propriedades gerais, né? Propriedades gerais aí da matéria. Aqui é mais ou menos um esqueminha de como é por dentro de uma pilha. Nós temos uma pasta, um bastão de grafite. Esse é o esqueminha mais ou menos de uma pilha no seu interior. Dentro dela vão acontecer reações químicas. A gente já conversou um pouquinho sobre transformações químicas também. Se você não deu uma olhada, assiste a aula sobre transformações químicas. Essa reação química que vai acontecer aqui dentro, ela vai me produzir elétrons. E ela vai separar. Esses elétrons vão ser atraídos ali, vão ficar no nosso polo negativo e assim vão conseguir formar a nossa corrente, vão conseguir formar os nossos polos através dessa reação química aqui. Isso numa pilha comum, tá? O que acontece? Quando é uma pilha comum, essa reação química uma hora vai acabar. Lembra que eu falei que para uma reação química eu preciso ter os meus ingredientes, os meus reagentes, para daí eu ter um produto. O que vai acontecer aqui na pilha é que esses elementos eles vão sofrer uma reação química e eles vão me produzir elétrons. Isso daqui, uma hora, numa pilha comum, vai acabar, porque uma hora eu não vou ter mais reagentes para sofrer reação química. Concorda comigo? Então, uma hora, essa carga elétrica vai acabar. E aí você vai ter que, obviamente, descartar a sua pilha num lugar adequado. Quando eu falo de uma pilha ou bateria recarregável, aí o negócio fica um pouquinho mais louco. Por quê? Não falei que essa reação química vai me produzir elétrons? Pois é. Mas quando eu falo de uma pilha recarregável ou uma bateria recarregável, por exemplo, a do seu celular ou do computador, coisas assim, a minha corrente elétrica, ou seja, os meus elétrons, a minha movimentação ali de cargas vai reverter essa reação química. Lembra que a gente conversou sobre reação química ser
reversível ou irreversível, essa vai ser basicamente a diferença de uma pilha carregável e de uma não recarregável. Uma não recarregável, uma hora essa reação química vai acabar, e na recarregável, a minha corrente elétrica faz essa reação química se inverter de novo, que faz ela conseguir aí durar um pouco mais. E pessoal, só um parênteses aqui, quando a gente fala de energia, a energia ela também não surge do nada. Ela vai realizar uma coisinha que a gente chama de trabalho. O que é isso? Uma forma de energia ela vai conseguir se transformar em outra. Então, por exemplo, aqui, a energia química que eu tenho dentro da pilha, ela vai conseguir se transformar em energia elétrica. Energia elétrica eu não consigo produzir luz, por exemplo, quando eu carrego meu celular ou no meu computador. Vocês aí, por exemplo, estão me vendo pela telinha. Com certeza tem luz envolvida, senão vocês não iriam me ver. Essa energia elétrica, ela está sendo convertida em energia luminosa, por exemplo. Ou quando você vai tomar banho, que você liga o seu chuveiro, você não precisa de eletricidade para tomar um banho quente. Se a energia acaba, você tem que tomar banho gelado. Por quê? Essa eletricidade, essa energia elétrica, ela consegue se transformar em energia térmica. Dá uma olhadinha sobre tipos de energia. A gente tem energia luminosa, química, térmica, cinética, que é do movimento, tá? Então, é interessante dar uma olhadinha sobre os tipos de energia para entender isso um pouquinho melhor. Mas, basicamente, uma energia consegue se transformar na outra. Do mesmo jeito que a matéria não surge do nada, a energia ela também não surge do nada. Um tipo de energia, ele consegue se transformar no outro. Esse movimento de um tipo de energia conseguir se transformar no outro, a gente dá o nome de trabalho. Só por uma questão de curiosidade mesmo, porque vocês não vão trabalhar muito com isso agora, mas quem já está aí no 8º ano vai começar a ver um pouquinho sobre isso de trabalho. Então é interessante vocês terem esse nomezinho na cabeça e o que ele significa. Então, marque isso daí. O trabalho, a gente representa ele como um T maiúsculo, é igual um tipo de energia se transformando em outro. Só isso é o que vocês precisam ter em mente por agora. E aqui, galera, mostrando para vocês basicamente como que vai funcionar uma corrente elétrica. Eu vou ter um gerador de energia, ou seja, alguma coisa onde um lugar onde a minha energia vai vir, ela vai surgir de algum lugar, né? A gente conversou que ela não vai surgir do nada. A minha energia ela vai vir de algum lugar e vai ter um polo positivo, um polo negativo. E quando eu ligar um fio, conectar alguma coisa para que esses elétrons possam correr, pense numa corrente como uma corrida, tá? Então aqui eu tenho um ponto de partida, eu vou ligar o fio, que vai ser como se fosse a minha pista de corrida, e os meus elétrons, que são os meus carrinhos, vão correr por aqui. Esse izinho aqui, na física, ele representa a corrente elétrica. Para vocês não precisam focar nisso agora, mas para quem já está vendo conta, fórmula e como calcular a intensidade de corrente elétrica, essas coisas, aparece como esse izinho aqui, tá? Mas só para vocês saberem, esse i ele representa a corrente elétrica. Quando esses elétrons começarem a correr e formar assim a minha corrente, quando ele passa pelo objeto que eu quero ligar, aqui, por exemplo, está uma lâmpada para vocês, mas poderia ser o celular, o computador, o chuveiro, qualquer outra coisa. Esse equipamento eletrônico, essa lâmpada, ele vai acender, vai ligar, porque vai ter uma corrente elétrica passando ali por ele. É assim, basicamente, que vai funcionar a eletricidade na nossa casa. Quando você liga uma coisa na tomada, a tomada não tem 2 pininhos. Hoje em dia tem um terceiro, né? Mas ela tem 2 pinos, um representando um polo positivo, o outro um polo negativo. É lógico, como tanto faz o jeito que você coloca na tomada, é porque essa corrente ela fica se invertendo. Não vou lembrar agora quantas vezes por segundo, mas ela inverte muito rápido, polo positivo e negativo, por isso tanto faz a posição em que você encaixa o seu pino na tomada. Aquele terceiro pininho, ele vai servir atualmente como um mecanismo de segurança. Tem uma abelhinha aqui. Ele vai servir como um mecanismo de segurança. A gente vai dar uma olhadinha quando for falar em para-raio, mas ele vai funcionar como se fosse um fio terra. Ele vai ajudar ali caso venha uma descarga elétrica um pouquinho maior do que deveria. Então, como a gente conversou, pessoal, já tinha conversado um pouquinho com vocês sobre condutores e isolantes.
Mas para a gente aprofundar um pouquinho melhor, lembra que eu falei, condutores, eles conduzem bem a eletricidade. Isso significa que eles têm elétrons livres. Aqui, ó, aquilo que a gente conversou para vocês. Dá um pausezinho, escreve essas informações no seu caderno, porque vai ser interessante você ter isso daqui. Então, pequenas quantidades de energia, qualquer quantidade de energia que eu colocar ali, já vai desencadear aí os elétrons a correrem. Dá uma olhadinha aqui, cobre, alumínio, ouro, como eu falei, metais, eles são bons condutores de eletricidade porque eles têm bastante desses elétrons livres que conseguem pular de um átomo para o outro. O contrário dos isolantes. Quando a gente fala de uma fita isolante, ou que nem aqui para vocês mostrando, ó, borracha, madeira, papel, plástico, significa que eles têm poucos elétrons livres. Para você, por exemplo, se você vai encapar um fio, igual aqui, que nem eu mostrei para vocês, vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas essa fita isolante aqui, se eu encapar um fio com ela e passar pouca corrente elétrica, eu não vou tomar choque. Mas ela não é totalmente isolante. Se passar uma quantidade de energia muito grande aqui, sim, ela vai poder dar um choque e a eletricidade vai conseguir passar por ela. Mas é muito mais difícil. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Os elétrons livres, eles só podem ser gerados a custo de altíssima quantidade de energia. Ou seja, para isso daqui conduzir eletricidade, uma borracha, madeira, papel, enfim, precisa ter uma corrente elétrica muito grande. Precisa ter muito elétron passando muito intensamente. Só que eles são chamados de isolante porque é muito difícil os elétrons passarem de um átomo para o outro. Os elétrons eles ficam mais ali de boa na deles. Eles não têm necessidade de ficar saltitando por aí, como é o caso dos bons condutores. Por isso, geralmente, um fiozinho vai aparecer assim para vocês. Eu vou ter um condutor, um bom condutor aqui por dentro. Geralmente um metal, como a gente já conversou. O mais utilizado é o cobre, mas eu também posso ter ferro, ouro, posso ter outros tipos de metais, mas geralmente a gente usa o cobre. E ele vai ter sempre uma capinha isolante em volta dele. Aqui não sei se eu estou na frente de vocês, mas está escrito aqui condutor e aqui isolante. Basicamente aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Aqui eu vou ter uma boa quantidade de elétrons passando. E se eu vir aqui ou tocar, eu com certeza vou levar um choque, porque o nosso corpo ele também conduz eletricidade. E por isso a gente consegue tomar choque, a gente não é isolante. As cargas elétricas passam pela gente também. Então, quando eu uso um isolante, seja um plástico, aqui no caso é um plástico, tá? E aqui, em volta, esses coloridinhos são borrachas. E a gente tem uma fita isolante emborrachada aqui também nessa partezinha preta. Mas dá pra ver aqui no desenho. Esses coloridinhos daqui são como se fossem esses coloridinhos aqui desse fio. Eles vão servir como um isolante. Por quê? Não só para quando eu for mexer eu não tomar um choque, mas concorda comigo que se ele está assim, desencapado, eu tenho elétrons que conseguem passar e ir embora? Ele não vai estar circulando só aqui dentro, eu vou conseguir perder elétrons muito fácil, senão quando eu encostasse eu não iria tomar choque. Quando eu tomo um choque, são os elétrons passando da minha barrinha para o meu corpo. Então, quando eu tenho um isolante, além de eu não tomar choque, ele vai servir para manter a corrente ali dentro. Ou seja, vai evitar desperdício de energia. Se eu estou perdendo elétron, eu não estou usando todo o potencial que eu poderia. Eu vou, por exemplo, se eu tiver um carregador de celular desencapado, só o fiozinho assim. O meu celular não vai carregar tudo que poderia, porque eu vou estar perdendo elétrons, eu vou estar perdendo eletricidade para o ambiente. Fora o risco ali, né, de choque ou até mesmo de, se esquenta muito, pegar fogo, tá? Então chega a ser uma questão de segurança e também para você potencializar ali a sua eletricidade. Beleza, galera? Então, basicamente é assim que vai funcionar. A gente vai ter sempre um isolante em volta, um bom condutor por dentro e a corrente elétrica circulando por aqui quando eu tiver uma diferença de potencial, um polo positivo, um polo negativo. Aqui, por exemplo, não está passando nada porque ele não está ligado a nenhum gerador, ele não está ligado a nenhuma pilha ou nenhuma bateria, mas se eu ligar, com certeza vai começar uma corrente elétrica aqui dentro.
beleza? E aí a gente vai para uma curiosidade que vocês adoram conversar, que é sobre um raio. Porque afinal de contas a gente está vendo aqui sobre átomos, eletricidade, corrente elétrica, e a gente sabe que os raios eles são uma grande descarga elétrica que vem da Terra. Mas como que surge o raio? Ele simplesmente surgindo do nada? A gente já conversou que não, né? Pessoal, não sei se vocês já repararam, mas se não repararam, a partir de agora vocês vão reparar. Quando começa quando começa a fechar o tempo, quando começa a vir ali uma tempestade, vocês conseguem perceber que vem um ventinho junto, né? Vem uma corrente de ar ali que vem atraindo essas nuvens. Conforme, não sei se vocês já fizeram uma brincadeira, tô sem uma caneta aqui, mas você raspa a caneta assim, o plástico, e gruda num pedacinho de papel, pega uma caneta de plástico, esfrega bem assim na cabeça e tenta grudar num pedacinho de papel. Você vai ver que eles vão se atrair. Quando você esfrega o plastiquinho na sua cabeça, ele fica eletrificado, ele fica eletrizado, ele fica com cargas negativas aderidas nele. Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala de uma tempestade. Esse vento, né, ele vai movimentar partículas de poeira, de água, de gelo, porque aqui em cima na nuvem, quando a água começa a condensar, dá uma olhadinha na aula de transformações físicas. Quando a nuvem começa a condensar, a água ela vai criando cristalzinhos de gelo. Então esse movimento dos cristalzinhos de gelo caindo, do vento arrastando poeira e outras partículas que vão se atritando, vai criando campos elétricos. Então a nossa nuvem ela vai ficando carregada negativamente, porque o atrito, igual por exemplo, meu plastiquinho no papel, o meu atrito vai carregar negativamente o meu objeto. Aqui no caso, o vento, atrito com partículas de água, de poeira e de tudo que está ali no ar, vai eletrizar minha nuvem. Ela vai ficar negativamente carregada. Se ela está ficando negativamente carregada, esses elétrons estão vindo de algum lugar. A Terra ela vai ficando positivamente carregada. É como se naturalmente fosse sendo criado um polo magnético, como se fosse uma pilha enorme. Vai se criando polos magnéticos, um positivo e um negativo. Só que eu não falei que cargas opostas se atraem? Pois bem, uma hora elas irão se atrair e vai formar o nosso raio. Aqui tem um esquema um pouquinho melhor para vocês. Então eu vou ter a minha nuvem eletricamente carregada por conta do atrito, do vento, dessas partículas e tudo mais. Ela vai ficar negativa. O meu solo ele está mais positivo. Uma hora essas cargas vão se atrair e vai formar um raio. Por isso essa descarga elétrica muito grande. Aqui ele mostra para vocês o exemplo de um para-raio. Então o para-raio ele atrai essa corrente elétrica para ele e ele desce aqui, ó, no que a gente chama de fio terra. Ele está ligado ao solo, ele vai pegar essa corrente elétrica e vai mandar ele para debaixo do solo. Assim não vai danificar os aparelhos eletrônicos ou dar uma grande descarga elétrica aí na sua casa, nas suas tomadas, enfim. Essa corrente elétrica ela vai passar por esse para-raio e vai ser jogada ali para a Terra. Vai ser mandada embora, vai ser dispersado ali os elétrons na Terra. Beleza? É basicamente assim que vai funcionar um para-raio, é basicamente assim que vai funcionar também aquele terceiro pininho da tomada que a gente conversou. Ele vai funcionar para se vier uma carga, uma descarga elétrica maior, um pouco maior, enfim, do que aqueles dois pininhos aguentam, do que o polo positivo e o negativo aguentam, esse terceiro ele vai servir como uma válvula de escape aí para esse aumento da corrente. É basicamente assim. Beleza, galera? Eu sei que é bastante coisa, eu sei que é bastante informação. Como eu falei, tudo que a gente conversou aqui são os conceitos teóricos, são só para vocês terem uma ideia, uma noção. Tem como eu calcular a intensidade elétrica, tem como eu calcular a diferença de potencial, tem como eu calcular um monte de coisa. Mas para vocês, agora nesse momento, é interessante vocês saberem só mais ou menos o que cada coisa significa. Não necessariamente já passar para cálculo, para matemática, porque quem está aí no ensino fundamental, a matemática ainda está evoluindo junto. Quem está no ensino médio já pode aprofundar aí algumas coisas do que eu falei.
mas os conceitos básicos são esses. Espero que ajude vocês, tem bastante material por aí para vocês aprofundarem. Qualquer coisa estou à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E qualquer coisa, estamos aí. Prazer em revê-los, mesmo que pela telinha.